Oi, eu sou a Isabela. Eu sou a Flávia. E você caiu no Angu de Grilo. Oi, gente! Boa terça-feira pra vocês! Como vocês estão? Tudo bem? Como foi a última semana? Como você está, Flaviol? Eu tô bem, eu tô revigorada. Eu venho de um fim de semana... Eu venho de um finzão de semana estendido, de reencontro com a minha escola, com a Sapucaí, com grandes amigas. Nossa, tô muito alimentada. Rouca, porém alimentada. Pois é, como vocês podem ver, né? A pessoa tá até sem voz. Bom, vamos falar. A gente vai ter que falar, né, um pouquinho de como foi essa volta pra Sapucaí. Acho que vale a gente fazer um bloco rápido falando sobre isso. A gente foi no ensaio técnico da Beija-Flor. No sábado, minha mãe teve no Barracão, lá na cidade do Samba. Foi a nossa volta aí pra Sapucaí depois. Não, de... na quinta eu tive quinta você não foi na quadra? Pois é. Foi a volta aí desse encontro com a Escola de Samba do Coração, com a nossa Beija-Flor, depois desse ato aí de 2 anos da pandemia. Vamos falar também sobre a censura, né? A decisão do TSE de censurar as manifestações políticas no Lollapalooza aqui. Ai, que saiu pela culatra, o Lola já acabou, mas isso é maior do que esse debate. Não, exatamente. Temos que falar isso. É um ponto de atenção importantíssimo. Tá só começando, né? A gente tem feito o prenúncio desse que será um ano difícil e esse é um indicativo que tá só começando. Temos que começar e continuar falando disso. E também, gente, não tem como a gente não falar. Estamos gravando na segunda-feira, 13h, não tem como a gente não falar do Oscar, né? O que foi? Não, o Oscar desse ano não prometeu nada e entregou tudo. O Will Smith, enfim, lacraste. Toda a cerimônia realmente foi o centro das atenções e o centro das discussões nessa segunda-feira. E a gente também vai dar as nossas opiniões aqui sobre tudo isso. Então vamos lá. Vamos começar pelo TSE, que eu acho que é um assunto mais árido, né? Bom, para quem não acompanhou, mas vocês devem ter visto, o PL, partido, entrou com um pedido, né, pro TSE de proibir manifestação política no Lollapalooza, depois que a Pabllo Vittar, cantora, drag, pegou uma bandeira, uma toalha com a foto do Lula durante o show dela. Bom, quem vive no Brasil sabe que todo show, toda aglomeração com mais de 5 pessoas, em algum momento alguém vai gritar fora Bolsonaro no Brasil nos últimos anos. Isso tem acontecido em show, em festival, em evento de todo tipo, claro, né? Se forem pessoas dessa linha, né, política ideológica. Não é nada de novo, não foi nada de novo as manifestações políticas que aconteceram no Lollapalooza, mas esse fato da Pabllo fez com que o PL, o partido, entrasse com esse pedido no TSE de proibir as manifestações. Um dos juízes do TSE que analisou, né, acatou o pedido. A gente vai falar um pouco mais sobre como foi essa decisão, o que dizia essa decisão, mas vocês também já devem ter visto que o partido errou o CNPJ responsável pelo festival. Eles colocaram uma empresa que não é do Festival Lollapalooza, eles colocaram uma empresa de serviços de internet que já está inativa desde 2018. A empresa responsável pelo Lollapalooza no Brasil é a Ticket for Fun, que é quem detém o CNPJ, que detém o alvará do festival, inclusive, que nesse caso deveria ter sido a empresa a ser acionada. Não foi. Eles provavelmente jogaram na internet, como eu joguei para entender esse caminho. Lollapalooza Brasil CNPJ. E é a primeira coisa que acontece. Então, o festival de fato não foi notificado. As pessoas se tocaram disso no domingo e não deu tempo de fazer essa alteração. O festival já acabou, não foi notificado, não teve validade, mas gerou um grande burburinho entre os artistas, no público, incitou ainda mais manifestações, eu acho, né, do domingo no festival. Fez com que as pessoas se indignassem muito mais com essa censura e fez com que os artistas e o público falassem ainda mais disso, né, de forma mais veemente. Eu não assisti o show do Planet Hemp, que parece que foi, né, o tributo ao Foo Fighters, que colocaram Planet Hemp, Emicida com vários convidados, que parece que foi o ponto máximo dessa revolta com essa censura, porque a gente já estava na Sapucaí. Vou assistir hoje nessa segunda-feira para entender o que aconteceu ali, mas ao longo das apresentações do domingo, esse assunto voltou entre os artistas, vários ainda achando que a decisão tinha validade,
municipalidade toparam se manifestar e eventualmente pagar a tal da multa estabelecida em R$50 mil. A Anitta foi uma das artistas que se manifestou falando que se alguém quiser se manifestar e não tiver como pagar a multa, eu pago. O Felipe Neto também disse que entraria ajudando os artistas que fossem multados se não tivessem condições de pagar. Então, no fim das contas, foi um tiro que saiu pela culatra. Primeiro, porque a decisão não valeu. Segundo, porque engajou ainda mais esses posicionamentos políticos durante o festival e na internet, enfim. Gerou uma revolta a essa censura, ligou um alerta sobre essa censura. Então, eu acho que o efeito foi o contrário do que se esperava, né, pelo partido e por esses políticos. Vi muita gente falando que isso também ajudou a consolidar uma imagem de que ser contra ou se manifestar contra o Bolsonaro é o novo cool, é o novo hype, né, a nova moda. E isso, obviamente, joga contra ele, principalmente se a gente tá falando de juventude. Vocês viram que na última semana bombou os pedidos na internet, né, os artistas todos falando para os jovens tirar o título de eleitor, regularizar seu título. E mais uma vez que, né, se você ouve o Angu de Grilo, é uma coisa que é impressionante. A campanha começou aqui, né? Tudo era mato. Essa campanha, gente, vocês sabem, quem acompanha o Angu de Grilo sabe que essa campanha aqui já tá fazendo aniversário de pelo menos um ano. Então, assim, o engajamento finalmente veio aí pra esse que é um pedido tão importante que a gente tem feito aqui de regularizar o título, de provocar a juventude. Acho que vale depois a gente até entrar mais nesse assunto de por que os jovens estão tão desinteressados, os adolescentes, né, estão tão desinteressados da política. Muitas coisas pra falar sobre isso. Se vocês acharem que esse é um assunto válido, fala pra gente lá no @Angu de Grilo. Mas vamos entrar na história da censura e dessa decisão. Flávia, como é que repercutiu isso entre as pessoas inteligentes, né, que você representa aqui no podcast? Não me desmerecendo, mas uma grande inteligência, uma pessoa séria. Não se trata de como repercutiu entre as pessoas inteligentes. É que houve uma reação que me parece muito louvável, né, e imediata sobre censura e sobre o que será o processo político deste ano. Veja, a provocação, eu não acho importante o erro cometido pelo Partido Liberal de errar CNPJ, porque isso foi uma coisa menor. A questão é a intenção por trás daquela atitude. E a intenção era interditar a crítica e a manifestação política. A crítica ao candidato deles, em campanha há 3 anos, campanha pela reeleição há 3 anos, e desde 2021, explicitamente, com atos, com convocações, com exibição de outdoor, camisetas, enfim. Mas a intenção foi interditar esse debate e limitar a participação ou constranger ou ameaçar, principalmente pessoas públicas, artistas. E acho que vale a pena sublinhar que uma ação como essa, a partir de um ato da Pablo, carrega notas de LGBTfobia. Com certeza. Que não é trivial nesse grupo político, né, nesse campo da extrema-direita onde Bolsonaro está localizado. E há uma demarcação muito nítida, gente. É assim, vamos pensar nessa atitude, né, dessa tentativa de cerceamento, de restrição à liberdade de expressão, de manifestação, orientada a uma classe, né, e a um grupo que foi intensamente perseguido ao longo desses anos de governo Bolsonaro, que é a cultura, que é esse tipo de produção cultural. Eles têm o nicho, o campo deles, né, de atuação e de apoio em relação ao que eles entendem como cultura, e só isso que eles entendem como cultura, e uma tentativa de depreciar, de desqualificar, de asfixiar a cultura com a qual eles não se identificam. Então eu acho bem significativo, né? Num festival de rock, com artistas politicamente engajados. Essa é uma característica de festivais, né? Desde sempre. Desde, sei lá, acho que antes de Woodstock, mas a gente pode pensar nesses marcos do quanto festivais de música, festivais de rock, demarcam tendências, comportamentos, protestos, os festivais todos da música brasileira dos anos 60. Engajada politicamente. Né? Então, assim, se a gente pensar nos festivais, né, de enfrentamento à ditadura, de mudança de lógica de comportamento. A gente falou aqui já de Nara Leão, eu acho, né? Quando comentamos o ato. Então, eu acho fundamental prestar atenção nisso e encarar o episódio desse fim de semana como um ato
concreto de silenciar, demarcar ou restringir a atuação de artistas, de eventos culturais nesse debate político. Foi também a mesma semana em que ganhou muita força a campanha pelo engajamento, pela participação política dos adolescentes, contra a qual o bolsonarismo se insurgiu. E se insurgiu com motivo. Porque se você olha, repara as pesquisas de opinião, as pesquisas eleitorais, o segmento que mais rejeita Jair Bolsonaro são os jovens de 16 a 24 anos e os estudantes, que também, grupo também, em que também predominam os jovens. Por tudo, né? Inclusive estamos no meio de um escândalo envolvendo, mais um escândalo envolvendo o Ministério da Educação. Por todos esses elementos, eu acho que foi um fim de semana muito importante de ação do PL nessa direção de buscar o cerceamento e de reação, não só da classe artística, mas de formadores de opinião e de especialistas, juristas, profissionais brasileiros que entendem da gênese, dos fundamentos do Estado Democrático de Direito e o defendem com unhas e dentes. Eu mesmo fiz uma postagem, compartilhei um card elaborado pelo movimento 342 Artes, que está muito ligado, que surge, na verdade, no debate sobre liberdade de expressão e vai até o Supremo, e aí continua existindo, defendendo essas ideias de liberdade de criação artística, de enfrentamento à censura. Foi a partir daquela provocação que envolvia as biografias, né, que a ministra Carmen Lúcia proferiu a decisão famosa, né, que ela diz "cala a boca, já morreu", que inclusive se transformou num movimento, né, numa organização, né, de defesa de liberdade, apoio a pessoas que são ameaçadas pelo exercício da liberdade de expressão, com o dinheiro do Felipe Neto. Exatamente, né? que foi um desses que se manifestou e falando que o grupo, né, ele faz parte desse grupo que ajudaria, né, a pagar a multa se os artistas fossem mesmo multados nessa situação. Então, eu queria situar a relevância, né, do que aconteceu nesse fim de semana, em termos de ação, por um lado, e de reação, por outro, da sociedade. A decisão foi uma decisão monocrática, portanto, ainda que tenha perdido o objeto, é possível que o Tribunal Superior Eleitoral, o Pleno, se manifeste. E é importante acompanhar essa manifestação. A gente entrevistou, inclusive por indicação do querido professor também, amigo Tiago Amparo, a professora Luciana Ramos, que é colega dele na FGV, na Fundação Getúlio Vargas, né, na Faculdade de Direito. Ela é doutora em Direito Constitucional pela USP, mestre em Ciência Política, também pela USP, pela Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, formada em Direito pela PUC São Paulo, e ela é especialista em Direito Eleitoral. E foi muito bom ter conversado com ela. Eu quero agradecer, primeiro, pela disponibilidade que ela teve de nos responder às perguntas, mas também fiquei muito feliz de saber que ela é ouvinte do Angu e já conhecia a gente, já conhecia o nosso trabalho. Como sempre, é uma audiência qualificadíssima. Pô, vocês já sabem. Então, um beijo de gratidão para a professora Luciana. E ela foi muito generosa, muito precisa em responder às nossas indagações e trazer questões, né, que despontam a partir aí desse episódio do fim de semana. Outra coisa que eu queria falar antes da gente chamar a professora Luciana é que eu vi, e aí foi um comentário da Anitta, a quem eu elogio pelo número 1. Inclusive fiz um comentário no Em Pauta na sexta-feira sobre ela. A gente até pode no final indicar a música e comentar mais. Mas a Anitta falou que a multa de R$50 mil era o valor de uma bolsa. E que, vamos lá, ousem. E ela se propôs até a bancar para artistas. Eu só queria, assim, chamar a atenção, não porque ela usa uma bolsa de R$50 mil, mas que R$50 mil para outros artistas, Brasil afora, e se houver uma percepção de juízes eleitorais, Brasil afora, de que está permitido cercear a liberdade de manifestação de artistas em palcos, em eventos culturais, isso pode impor, sim, censura. Então, esse valor pode não fazer diferença para uma artista do tamanho da Anitta, mas pode inviabilizar e silenciar muitos artistas Brasil afora. Claro, porque se você tem dinheiro, você se manifesta e paga, né? Como os artistas que estavam no Lollapalooza fizeram, toparam
colocaram, né? O Fresno foi o primeiro show e eles colocaram gigante no telão fora Bolsonaro. Naquele momento ainda não tinha como concreta a informação de que a decisão era inválida porque não foi para a empresa correta. Então eles ali toparam, eventualmente, assumir e pagar essa multa. Se você não tem dinheiro para pagar essa multa, você não vai falar. Não é que você vai ser multado, você vai falar mesmo assim, vai ser multado e vai se endividar ou vai lá bater na porta da Anitta falando, você não disse que ia pagar, amada? Não, né? Você vai deixar de se manifestar, você vai deixar de se expressar. Quer dizer, tem um efeito aí, cascata, de que se juízes eleitorais, por exemplo, do Rio de Janeiro, por exemplo, da Bahia, por exemplo, do Amazonas, do Rio Grande do Sul, resolvem que vão cercear para um lado e para o outro, tá, gente? Isso aqui transcende, porque as forças políticas, a forma como a política se organiza nos territórios, né, não é somente pautada por o que acontece na disputa presidencial. Então, assim, se você imaginar que juízes vão começar, a partir dessa subjetividade, de uma interpretação que a professora vai falar aqui pra gente, pegou o caput do artigo e não qualificou. Ignorou o resto. As exceções. Então, assim, se essa percepção ela começa a se espalhar, qualquer artista, qualquer formador de opinião estará sob risco, né, de uma multa que não necessariamente ele tem condição de pagar e não terá a visibilidade dos artistas do Lollapalooza. Então, eu queria só problematizar isso, porque não é sobre, me impõe uma multa e eu vou falar e vou pagar. É sobre não aceitar essa restrição. É um debate anterior a isso, né? Não é sobre desobedecer uma decisão e pagar uma multa. É sobre essa decisão não existir. É sobre não permitir censura. É sobre não cometer censura ou se submeter à censura porque se pode pagar uma multa. Era isso que eu queria pontuar antes de chamar a professora Luciana. A gente perguntou a ela sobre esse 2 pesos, 2 medidas, né? Bolsonaro está em campanha, atua livremente, não teve trava. O próprio juiz, ministro, né, Raul Araújo, já tinha negado um pedido sobre outdoors, que são flagrantemente de campanhas de Bolsonaro, como numa interpretação mais de liberdade, e teve uma decisão contraditória agora no que diz respeito ao Lollapalooza. Repara que ele limitou a manifestação pró-candidato, no caso da Pablo, pró-Lula, mas ele não concedeu ao PL o pedido de proibir também manifestações contra Bolsonaro. Aliás, foi uma coisa errada da cobertura, porque disseram, por exemplo, o Fresno, que fez o Fora Bolsonaro, disseram que ele desobedeceu ao TSE, mas ele não desobedeceu. Primeiro, por tudo que a Isabela já explicou, que a decisão nem chegou. Segundo, porque ele não concedeu esse direito. Entendi. Isso não foi dito, né? Pois isso foi a cobertura. Vamos ouvir o que a Luciana disse pra gente. A decisão do Raul Araújo, no caso do PL, né, e do Lollapalooza, é uma decisão monocrática. Então é importante lembrar que essa não é uma decisão definitiva do Tribunal Superior Eleitoral a respeito do caso. De todo modo, esse mesmo ministro já votou, né, decidiu de outra maneira ao se tratar de outro candidato, né, no caso o próprio presidente Jair Bolsonaro. Assim, tudo bem que os casos, né, eles têm peculiaridades, pode-se até argumentar que eles são um pouco diferentes, mas, pensando apenas na manifestação deste ministro, parece ter sido bastante equivocada essa decisão que ele tomou neste caso, porque ele entendeu, né, que essa manifestação dos artistas, seja da Marina, seja da Pablo Vittar, que foi exteriorizada, né, por eles durante a participação no evento, caracteriza a propaganda político-eleitoral, com base no artigo 36 da Lei Geral das Eleições. Mas só no caput desse artigo, na cabeça do artigo, que diz que a propaganda eleitoral somente é permitida após o dia 15 de agosto do ano da eleição. Mas esse dispositivo legal, ele é uma parte muito pequena do caso, ele não responde o caso em toda a sua complexidade. Por quê? O artigo 36A apresenta as exceções, dizendo que não configura propaganda eleitoral antecipada, a menção à pretensa candidatura feita pelos próprios pré-candidatos, a exaltação das qualidades pessoais dos pré-candidatos, e a divulgação de posicionamento pessoal sobre questões políticas, inclusive nas redes sociais.
desde que não envolva um pedido explícito do voto. Então aí a grande questão é, usar uma bandeira com a foto de um pré-candidato significa pedir voto? Então aí que está a grande discussão. O que o ministro entendeu é que nesse tipo de manifestação é sim uma propaganda eleitoral antecipada. Mas há muitas controvérsias, porque no caso da bandeira, a resolução do TSE número 23.610 diz que, salvo exceções, e aí também está a interpretação jurídica para fazer o seu papel, mas diz que é permitido a qualquer tempo o uso de bandeiras, broches, dísticos, adesivos, camisetas e adornos semelhantes pelo eleitor como forma de manifestação de suas preferências por partido ou candidato. O que não pode mesmo é pedir voto. Então, se entende que apresentar ali uma bandeira com a foto do pré-candidato é sim pedir voto, então ele estaria estendendo muito o significado do que é pedir voto para alguém. E como essa é uma restrição, em geral, as restrições a um direito, elas precisam ser entendidas de forma restritiva e não ampliativa, né? Não ampliando o seu significado. Então, o que a gente pode dizer é que, né, em um Estado democrático de direito, basicamente, todos podem fazer aquilo que a lei não proíbe. Então, se o juiz amplia uma restrição que está prevista na legislação, ele está basicamente se passando por legislador, ou seja, criando uma outra forma de restringir um direito. E quando um juiz, né, resolve legislar, isso pode ser muito problemático. Eu acho que esse áudio dá a explicação dela, né, dá a dimensão da sutileza desse território, né, que existe qual é o nome disso? Um artigo que fala? É artigo? Não é artigo. Um artigo que de fato proíbe, mas tem as exceções. Tem as qualificações, né? Mostrar uma foto é pedir voto, não é pedir voto, é estender o significado, não é, mas então você pode falar contra, mas não pode falar a favor ou pedir voto para um candidato, mas pode falar contra o outro. Manifestação individual pode antes do período oficial eleitoral, que é o que ela disse ali de agosto. Então, são muitas sutilezas e é claro que todas as forças envolvidas jogam com essas sutilezas, né? Isso do fato da imprensa também ter pouquíssimo falado de que se manifestar contra o Bolsonaro era algo permitido pela decisão, foi algo que não foi dito, né? Não foi entendido pelo público. Tanto que durante o dia lá no Lola, em geral, todas as manifestações são contrárias ao governo. E não necessariamente são aclamações ou comemorações ao Lula em manifestações assim, em show. A gente vê muito mais comumente manifestações contrárias ao governo. Isso que a gente tem visto há pelo menos 2 anos, né? Desde antes da pandemia. Você vai num lugar, junta 10 pessoas e as pessoas começam a gritar fora Bolsonaro. Então, esse que é o de praxe. E isso poderia, né? Então, a comunicação de tudo também foi muito entroncada. Também foi muito mal, foi tudo muito mal explicado. E não deu nem tempo, né, na verdade. Porque a decisão saiu no sábado, eu acho que de noite. Aquilo foi repercutindo. No domingo, 1h já, que foi o momento que se tocaram que aquele CNPJ não existia, então ela já era inválida. A gente não conseguiu nem aprofundar direito no que estava escrito ali. A gente, como público, né, leigo. Esse deveria ter sido o trabalho dos jornalistas comunicarem melhor isso, porque ficaram reverberando essa decisão o tempo todo, no sábado e também no domingo, e isso não foi dito. Mas é muito sutil, eu acho que essa que é a parte ardilosa dessas censuras, né? Isso que a gente falou. Ah, não, quem tiver dinheiro paga, quem não tiver dinheiro vai se comprometer a pagar? Não, vai deixar de falar. Então, é nessa sutileza que a classe artística e todos nós como sociedade vamos nos calando, né? Aos poucos. Você vai de pouquinho em pouquinho ali, entendendo que cada ato, cada manifestação sua vai ter uma reação, vai ser repreendido de alguma forma, vai ter uma consequência negativa no seu trabalho, nas suas relações familiares, nas suas relações de amizade, né? Quais são os impactos e as consequências das manifestações que você faz dentro do que é o seu direito de expressar a sua posição política ou de defender os direitos humanos, ou o que seja o que você estiver falando. As consequências disso são cada vez maiores, né? A gente está vivendo num país
completamente polarizado há pelo menos 8 anos de polarização, que se foi necessária, porque viraram realmente dois lados que não se misturam e não tem mesmo como se misturar, né? Porque a gente tá falando principalmente de defesa de direitos e não existe. Se um lado é a defesa de direito, não tem outro lado. O outro lado é a barbárie, o outro lado é a censura, o outro lado é a violência indiscriminada. Então a gente, nesse silenciamento, a gente vai perdendo tudo, como a gente já foi perdendo. E num ano eleitoral decisivo, como a gente tem falado aqui, a gente virou o ano falando, vamos tomar fôlego, porque esse ano não será fácil. Serão muitos ataques, muitas tentativas de cerceamento de direitos, ainda mais intensos do que a gente já teve, e a gente está lidando aqui explicitamente com um caso de censura. É sobre defesa da democracia, gente. Defesa da liberdade de expressão, da liberdade de manifestação e sobre enfrentamento à censura. Não é sobre um candidato ou outro. Não é sobre a Pablo, não é sobre Lola Palusa. É sobre democracia, sobre liberdade de exercício de cidadania, sobre cidadania. Foi essa postagem que eu fiz. Não encarem como algo específico envolvendo um festival e 2 artistas, né? A Marina também, né? Que falou do Bolsonaro e do Putin, que também estava na ação do PL. É sobre algo muito mais amplo. E veja, sobre o direito de simpatizantes bolsonaristas também fazerem a sua campanha, artistas bolsonaristas manifestarem as suas preferências num ambiente, claro, de civilidade, sem fake news. Teve gente no domingo nas redes sociais associando ao episódio do Alexandre de Moraes com o Telegram. Não é comparável. Não há simetria nisso. Claro que não. Tanto não há simetria nisso que o Telegram se reuniu com o TSE e já assinou o protocolo. A decisão que aqui a gente comentou, e eu defendi desde o primeiro momento, do Alexandre Moraes, ela foi perigosa no sentido de abrir um precedente, assim como a do ministro Raul também. Mas foi com a intenção de alcançar a resposta de uma empresa que vinha deliberadamente descumprindo decisões e convocações judiciais. Foi uma medida dura para que o Telegram sentasse à mesa. Várias tentativas já tinham sido feitas nessa direção. E foi a própria Polícia Federal que pediu ao ministro: olha, só suspendendo, não vai ter jeito. A gente não consegue alcançar as cautelares para punir, para tirar do ar o Alan dos Santos, por uma decisão do Supremo Tribunal Federal. Então, assim, não tem comparação. A gente não vai nem entrar nesse assunto, porque não tem comparação. Inclusive porque o Dongo de Grilo sabe. E assim, Bolsonaro, seus apoiadores, estão em campanha flagrante e estão livres, né? Estão livres para fazer isso. Bom, dito isto, a gente tá falando aqui de precedente, vamos colocar o último áudio da Luciana, que minha mãe perguntou exatamente isso, né? Quais são os precedentes que isso abre num ano eleitoral, de corrida eleitoral, de campanha, inflamado? O que isso significa, especialmente nesse ano? Vamos ouvir. A decisão do ministro Raul Araújo de cercear a livre manifestação e opinião política dos artistas em eventos culturais é uma decisão que, por si só, ela não cria precedentes, né? Porque precisa realmente de uma decisão colegiada para formar um precedente. Porém, é claro que esta decisão pode ter um peso na decisão do plenário. E se for este mesmo um entendimento do Tribunal Superior Eleitoral, ao decidir o mérito do caso, isso certamente trará consequências muito maléficas à sociedade, porque qualquer limitação à liberdade de expressão, especialmente em ano eleitoral, é prejudicial, porque a livre circulação de ideias, as críticas e os elogios a um candidato feito por pessoas públicas, isso pode também contribuir para a formação de opinião, né, das pessoas, de forma geral. Então, limitar essa circulação de ideias é muito problemática, porque afeta efetivamente o cerne da sociedade democrática, que é a liberdade de expressão, liberdade de pensamento e liberdade de manifestação. É isso. É uma questão importante porque a gente tem que ter a mesma régua. A mesma régua de liberdade que vale para um grupo de um campo político tem que valer para outro. E é muito importante pacificar isso do ponto de vista da interpretação da justiça eleitoral para que as pessoas tenham segurança. Senão a gente está num ambiente, a gente estará mergulhada num ambiente de qualquer que seja o lado de limitação das nossas liberdades, dos nossos direitos civis. Não é o que queremos. Por isso é muito importante
prestar atenção nos desdobramentos desse episódio, tendo em mente o enfrentamento, a condenação, o repúdio à censura e a garantia da liberdade de expressão e de manifestação. Tudo isso, obviamente, com responsabilidade. É isso, gente. Acho que foi válido, né? Apesar da decisão não ter válido nesse caso, acho que a gente conseguiu falar da importância da gente debater. Esse episódio de censura nesse ano é um alerta forte para o que vem por aí, pra gente entender o que tá em jogo e quais são as forças que estão atuando nesse momento que é único e extremamente delicado da nossa vida democrática e da nossa jovem democracia. Esse vai ser um ano difícil, reitero, vamos tomar fôlego, porque tá só começando. Oficialmente, a corrida eleitoral nem começou ainda. Então, vamos que vamos. E vamos pro nosso próximo tópico, né? Temos que falar do Oscar. Pelo amor de Deus. Tudo aconteceu. Vamos lá. Bom, eu acho que a gente pode até chegar depois ali no final, a gente comenta as premiações. Ataque dos Cães não ganhou o melhor filme, né, Eu tô muito impressionada. Eu tô muito impressionada com tudo no resultado desse Oscar. Você quer começar falando das surpresas das premiações ou você quer começar falando Não, eu quero começar falando das surpresas da premiação, porque depois a gente vai se perder completamente. Não, eu fiquei surpresa porque eu até tô lendo aqui que o Will Smith era favorito. E eu vi King Richard há muito tempo. Acho até que eu falei aqui no Angu. A academia gosta desses papéis, né? Dessas transformações de papéis baseado em histórias reais. O filme é incrível mesmo. É incrível. E ele tá incrível mesmo. Super merecido o prêmio. Mas eu achava que o Ataque dos Cães é que levaria, que arrasaria. Agora o Oscar é antirracista. O Oscar é antirracista. Mas assim, fiquei super feliz, porque realmente ele tá incrível no papel, ele já tá buscando há muito tempo. Ele merece, ele merece. E é, de fato, um grande papel. Porque tem ator que perde pelo realmente o melhor filme, a superação dele como em atuação, e acaba ganhando por um filme que ele nem esteja tão bem, que ele nem estava tão bem, né? Denzel é um pouco essa história, né? Ele ganhou pelo dia do treinamento. Também, né, gente? DiCaprio também. Foi tipo assim, pelo amor de Deus, faz qualquer filme pra gente te dar logo esse negócio. E aí ele ganhou por o regresso, né? O retorno. Ai, um negócio assim. Vocês lembram? Aquele lá do Lobo. Acho que é o regresso. Aí se não for, vai ter alguém gritando do outro lado. Peraí, não, vamos apurar aqui, porque eu já tô com medo disso. É outro! Ai, meu Deus do céu. Leonardo DiCaprio, Oscar. Vamos lá, Brasil. O regresso. Acertei. Vamos que vamos. Continue. Arrasou. Tô com a lista aqui dos ganhadores. Então, Will Smith. Não, melhor filme. Que a gente começou falando de Ataque dos Cães. Ganhou No Ritmo do Coração. Pois é, que é um filme que eu não terminei de ver. Pois é, tu falou um monte de filme aqui. Não, porque eu até falei, eu comecei a ver, ele é um filme interessante. Eu acho que eu vi 1/3 do filme. E talvez está sendo insensado, porque foi o primeiro filme produzido para streaming que ganha o Oscar principal, o Oscar de melhor filme. E ele é interessante. Vou falar o que eu... Até onde eu vi, eu achei o enredo meio inocente, assim, meio... sei lá, meio... Era uma trama adolescente, né? Mas ele tem umas camadas interessantes, porque é uma menina que ouvinte e fala e canta, e ela é a única ouvinte numa família de surdos. Então, assim, ela vive numa fronteira, e o elenco é incrível, porque o filme é todo montado com diálogos dela com a família que não fala, então é linguagens de sinais, ele é todo mesclado com isso. É interessante, assim, a forma como o filme se organiza. Mas eu não cheguei no final. Tem uma coisa também de economia, porque a família é de pescadores e o negócio da família está ameaçado. Exatamente. Diz a sinopse. Entendeu? Vão depreciando o trabalho, vão asfixiando, inviabilizando o ofício daquela família e de tantas outras, né? É um filme interessante. Mas eu não cheguei até o final. Dos que eu vi, eu falei isso, não tinha visto também o Spielberg, do Amor Sublime Amor. Não vi o melhor filme estrangeiro que ganhou, o japonês. Drive My Car.
Então, assim, não tinha como opinar. Mas eu achava que Ataque dos Cães ia ser uma lavada. E, na verdade, Duna foi mais, né? Foi o que mais... Duna era o segundo com mais indicação, principalmente nas categorias técnicas, né? Netflix foi a produtora recordista de indicação e só ganhou um prêmio. Ele chegou com 27 indicações e só ganhou um. Então foi uma quebra de expectativa. A expectativa estava muito alta pra Netflix. E eu acho que outro que foi uma surpresa muito diferente do que a gente também falou aqui, que quem ganhou a melhor atriz foi a Jessica Chastain. também não vi. Pelo Os Olhos de Tammy Faye. E não ganhou Olivia Colman por A Filha Perdida. Isso eu tô surpresa. Vou querer ver a Jessica Chastain. Não diga nada. Mas a Jessica Chastain já tá merecendo o Oscar há algum tempo. O que ela fez mesmo, hein? Ai, ela fez várias coisas que... Teve um ano que eu fui super favorita. Acho que foi Guerra ao Terror, que ela era... Vamos ver aqui. Ela é boa atriz pra caramba. Ela andou perdendo uns Oscars pra Jennifer Lawrence. Vamos ver aqui. A Hora Mais Escura. Foi o negócio do Bin Laden, pô. Então. Melhor atriz. Eu falei Guerra ao Terror, né? Atriz. Não foi Guerra ao Terror, não. É A Hora Mais Escura. E foi indicada a melhor atriz coadjuvante no filme. Histórias Cruzadas. Gente, eu nem me lembrava que era ela. Foi indicada a melhor atriz coadjuvante em 2012 no Oscar. Em 2013 a melhor atriz por Hora Mais Escura. É o filme da caça do Bin Laden. E eu acho que ela merecia. Naquele ano, quem ganhou foi a Jennifer Lawrence, não foi? Aí você me pegou. Naquele ano ela merecia, cara. Eu achei, assim. 2013. Que eu acho que foi a Jennifer Lawrence no filme com aquele bonito Bradley Cooper. Não, 2013 quem ganhou foi a Cate Blanchett. A Jennifer Lawrence ganhou em 2012. Cate Blanchett ganhou em 2013 por Blue Jasmine. O filme do Woody Allen. Eu tava torcendo pra Jessica Chastain. Mas a Cate Blanchett tava muito bem também no filme, é verdade. Mas isso tudo é pra dizer que a Jessica Chastain estava merecendo há tempos. Ela é uma atriz muito consistente, muito boa atriz. Ela não é da série do casamento? Sim. Cenas de um Casamento, que ela faz com o... Ai, meu Deus do céu, gente, a gente é péssimo de nome aqui. Eu sou a pior pessoa do mundo com nome. Cenas de um Casamento, ela faz, foi aclamadíssima, com aquele cidadão... Peraí. Vocês estão gritando agora o nome do negócio, porque eles fizeram o maior sucesso. Deus do céu. Oscar Isaac, exatamente. Eles fizeram o maior sucesso na premiação, que eles deram aquela olhada, ele deu uma mão no ombro dela, que fez o maior sucesso aquela cena. E foi aclamadíssimo. O que é que eu tenho? Não, a gente é muito ruim de nome, gente. Vocês querem ouvir negócio de entretenimento? Vai lá no milkshake chamado Wanda, entendeu? Negócio de cultura pop, a gente aqui é outra parada. A gente tá metendo bedelho no trabalho dos outros. É verdade, a gente tá metendo bedelho. Mas vocês sabem, né? Exatamente. Mas enfim, fiquei muito feliz que o curta documentário que ganhou foi a da jogadora de basquete. Como é o nome? Também já não vou me lembrar. The Queen of Basketball. Isso. A gente falou bem no episódio da semana passada. Exatamente. E é uma delícia. Encanto ganhou o Oscar de melhor animação. Também é um filme que fez muito sucesso nos últimos tempos. Summer of Soul ganhou o documentário. Aliás, que o barraco começa ali, né? Porque o Chris Rock foi apresentar o coisa de documentário. Gente. O Oscar de documentário. Vamos entrar nesse assunto. Eu tô me coçando pra falar disso. Não, e diretora? Ganhou o Ataque dos Cães, né? Diretora? Peraí. Melhor direção, vamos lá. Mas eu continuo recomendando Audible. Melhor direção ganhou o Ataque dos Cães. Então, que é a Jane Campion. Tinha um brasileiro, Pedro Cos, no Where I Live. Aonde? Qual categoria? O documentário curta. Eu não sabia que tinha um brasileiro concorrendo. E eu até não falei tão bem, né? Eu achei muito bom. Não, eu achei muito bom, mas é que eu não achei. Pô, você foi honesta, você não foi patriota. Eu fui patriota, é verdade. Mas também não sabia, né? Mas assim, o filme é muito bom, vale super a pena assistir Onde Eu Moro, sobre homeless, né? É que eu não achei nova a temática. Por isso, achei que Audible e The Queen of Basketball eram opções melhores. E o documentário longa, quem ganhou foi esse Summer of Soul, que eu ainda não vi, mas todo mundo fala que é incrível e parte do Harlem, de produção cultural, de um festival de cultura no Harlem. Então, vamos procurar para assistir. Já fica aí a dica. Mas quem não viu King Richard, vale a pena. Eu vou ter que ver.
Bom, mais um dos filmes que eu falo que eu vou ter que ver, eu não vou ver. Não vi nem Oldboy. Tem 40 minutos. Eu não vejo nada, gente. Que vergonha. Que, aliás, teve uma angulha que botou. Incrível como realmente em 40 minutos eles falam de tanta coisa. Pois é. Muito legal. Bom, vamos falar do que interessa, do que todo mundo está aqui pra ouvir. Nesta segunda-feira. Gente, o que aconteceu? Vocês já devem até saber, eu não vou nem me estender no assunto. Mas vamos contextualizar. Em 2016, a família Smith boicotou o Oscar. Foi aquele Oscar que foi boicotado por vários famosos negros, vários artistas negros, por uma crítica de Oscar que só tinha indicados brancos, só tinha branco no júri. Aquilo tudo que a gente já sabe sobre todas as premiações. Em 2016 foi aquele Oscar que foi boicotado. E o ano que colocaram o Chris Rock como apresentador, claro, né, em meio a essas críticas a esse boicote. O Will Smith e o Chris Rock eram amigos, eram parceiros, mas eles ficaram... O Chris ficou sentido porque o Will Smith não foi naquele Oscar, não sei o que, o que ele foi primeiro, que ele ia apresentar, e fez uma piada lá em 2016, com eles não terem ido, com a Jada e o Will não terem ido naquele ano. Mas fez piada com a Jada. Falando ela que... pedir boicote. Ela pedir boicote e não virar Oscar é a mesma coisa que eu negar uma calcinha da Rihanna, nunca fui convidado. Uma coisa assim. Então já tinha feito uma piada com ela e naquela situação eles brigaram, eles romperam a amizade. Os dois caras romperam a amizade, então desde então eles não são mais amigos. Por conta dessa indelicadeza que foi cometida em 2016, sendo que eles estavam boicotando a cerimônia por um motivo sério, né? Então, a amizade não existe mais há 6 anos. E aí ontem, novamente, Will e Jada... Domingo, né? Que hoje é terça. Verdade. Domingo, durante a cerimônia, o Chris estava apresentando, né? Mais um ano que ele apresentou a premiação. E ele resolveu fazer uma piada com a Jada, com o fato dela estar careca. E ela está careca porque ela está sofrendo de alopécia. Então ela não está careca por estética. Ela está com uma questão de saúde, com uma condição de saúde. E que ela já deu entrevista e já disse publicamente que foi muito difícil pra ela ter que lidar com essa queda de cabelo, com o cabelo que não cresce mais, porque a alopecia não é só a queda, né? O cabelo para de crescer em algumas regiões da cabeça. Então você começa a ficar com falhas muito grandes. E a solução pra não ficar essas falhas, esses buracos, foi raspar a cabeça. Mas ela falou que pra ela foi muito difícil essa decisão de raspar a cabeça, que foi um momento de muita insegurança. Então isso... Deixa eu abrir um parêntese aqui. Cabelo, gente, pra mulher negra... É uma questão... É sempre complicado. Talvez seja dos temas mais sensíveis que nos atravessam. Trançar ou não trançar, alisar, a pressão por alisar, a pressão por o cabelo como um elemento de racismo recreativo. A nega maluca, as perucas blacks, é um exemplo. A crítica, a apropriação cultural, hora de tranças, hora dos turbantes e até a careca. Pois é. Sabe? É assim, é tudo tão complexo. Então eu acho que primeira dimensão, primeira camada, não é um tema simples, uma piada, uma agressão recreativa envolvendo o cabelo ou a ausência de. O Chris Rock já tinha antecedentes, né? Sim. Já tinha Não, mas antes de você voltar nisso, dentro desse assunto do que o cabelo não é um tema, que é um tema muito sensível, em 2009 o Chris Rock foi produtor de um documentário chamado Good Hair, que falava exatamente sobre a importância dos penteados e do cabelo afro para os afro-americanos como um símbolo de autoestima e também, né, da indústria por trás dos alisamentos, enfim, da negação do cabelo crespo. Parece que esse documentário foi um documentário que ele produziu. Eu não sei nem se ele que apresenta o documentário. Ele é roteirista. Ele aparece também. Ele apresenta o documentário. É um documentário, parece que meio comédia. Não, documentário não é comédia, não. É um documentário criado pelo comediante Chris Rock. É isso que tá escrito. E parece que a ideia desse filme veio por conta das filhas dele, ou da filha dele, que começou a sofrer, né, ataque racista ou essa insegurança com o cabelo. E ele resolveu fazer esse documentário falando sobre a importância do cabelo, principalmente para mulheres negras. Então não dá pra falar que ele não sabia disso, ou não dá pra falar. Nesse caso, ele tanto sabia da importância do território sensível que há 13 anos atrás ele fez um documentário sobre isso. Então,
essa justificativa não vale. Ele resolve fazer essa piada sobre uma condição de saúde que era de conhecimento público. Mas aqui no Brasil ninguém sabia disso. Gente, mas, né, nos Estados Unidos, essa família é muito relevante. Eles têm um dos talk shows que é dos maiores já dos Estados Unidos, que é o Red Table, um formato inovador que surgiu nas redes sociais, que é um talk show que eles fazem na internet, que é uma mesa vermelha em que a Jada convida pessoas para falar sobre temas áridos. E várias vezes a família vai lá. Então, quando teve aquela polêmica de uma suposta traição dela com o Will foi pro Red Table e eles tiveram uma DR pública sobre isso. Ela já levou a mãe e a Willow. E, na verdade, o Red Table é apresentado pela mãe, pela Jada, pela mãe da Jada e pela Willow. São as 3 gerações que estão ali conversando sempre. É quase um angu de grilo. É quase um angu de grilo, né? Conversando ali nessa mesa e trazendo temas áridos. Um Red Table maravilhoso foi sobre, eu acho que foi com a ex-mulher do Will Smith, a primeira mulher dele, que elas tiveram também, juntaram elas pra falar sobre isso, sobre essa relação, sobre como estabeleceu essa relação. Enfim, é um programa que toca em muitos pontos sensíveis. Eu tenho certeza que em algum momento o Chris Rock vai ser levado ao Red Table e isso vai virar um assunto. Então, isso era de conhecimento público, isso era de conhecimento geral, isso não era um segredo. E você vê na hora que ele fala, a cara dela, ela tava rindo porque ele tinha feito uma piada com o Will Smith antes, e a cara dela desmonta quando ele fala isso. É impressionante. Ela tá rindo e ela fecha a cara, ela fica absolutamente constrangida. Respira. É horrível. É horrível. Super constrangedor. E o Will Smith, tem até um artigo da New Yorker que o cara revê a cena e vai descrevendo, que o Will Smith tá rindo. E no momento seguinte, ele se levanta, né, naquele impulso. Imediatamente. Se essa fração de segundos entre ele rir e ele reagir foi ao olhar pra ela e entender o tamanho do problema, da dor que foi alcançada ali, ou se foi o tempo que ele entendeu a referência, porque o Chris Rock fez uma referência a um filme que a Demi Moore tem que raspar a cabeça porque vai assumir um cargo militar, porque entra na aeronáutica, é uma coisa assim. Demi Moore... Desculpa, gente, aí eu também tenho que voltar nessas memórias, né? A Demi Moore é uma mulher branca que foi durante décadas um símbolo sexual. E, inclusive, essa coisa... Porque tem uma humilhação adicional aí de sacar um papel da Demi Moore ficando careca. Porque a Demi Moore era um símbolo sexual nos Estados Unidos, era uma mulher lindíssima. Inclusive, ela foi a protagonista daquela foto grávida, que todo mundo repete, que ela cobre os seios, uma foto nua, grávida. Que ela cobre os seios, uma barriga imensa. Ela carrega muito essa carga. Talvez tenha ali ainda um veneninho adicional que é de provocar a Jada a partir da Demi Moore. Demi Moore cortou o cabelo muito curtinho em Ghost, filme antigo, né? Do meu tempo. Lançou moda, entendeu? Assim, ainda tem, eu não sei, os caminhos do inconsciente ou do consciente, né? Da maldade são impressionantes. Mas então, o fato é que ele teve tempo pra formular essa piada. As coisas, parece que é improviso. Mas não é, gente. Isso é o trabalho de comediante, o trabalho de humorista é um trabalho que é pensado, que é estudado. As pessoas estudam isso, né? Não é uma coisa que é por acaso. Ele não é um cara que é simplesmente engraçado. Tudo ali faz parte de um roteiro, né? Que esperamos que ele tenha criado, né? Já que ele é um comediante renomado, que ele não tenha um ghostwriter de piada. Mas assim, é um trabalho que é feito com antecedência, não é algo que é feito no improviso. Eles tinham já essa bagagem, esse contexto que não era favorável. E foi o que alguém falou, tinha um monte de branco pra fazer piada ali. Num lugar que é conhecido no Oscar, que é uma cerimônia conhecida por ser excludente, excluir indicados artistas negros, que tem um júri majoritariamente branco, que já é alvo de crítica. Aí o cara vai lá zoar com uma mulher que é preta, que ela já teve uma treta em relação a isso. Enfim, são as escolhas. E aí, gente, como vocês já me ouviram aqui no Angu de Grilo falar, sustenta as tuas gracinhas. Qual é o limite do humor? O limite do humor é você tomar uma tapaça na cara quando você ultrapassa esse limite. Ponto. Pra mim, isso não é nenhuma questão. Pra mim está elucidado esse limite do humor. O limite do humor é esse. As pessoas têm liberdade. Eu não sei qual a emenda da liberdade de expressão dos Estados Unidos. Fale o que você quiser. O limite vai ser a ofensa ao outro, o ataque ao outro e a forma como o outro vai reagir. Dentro da sua liberdade de reagir ao que você falou. Aí depois virou até matéria. Não prestou queixa. Claro que não vai prestar queixa.
né? Isso não faz o menor sentido. Isso não faz o menor sentido, né? Naquele contexto. Mas eu acho que tá muito bem explicado nessa situação qual é esse limite. O limite é a ofensa, o limite é a violência, o limite é a humilhação pública, uma cerimônia que é transmitida internacionalmente. Fazer piada, que não é piada, né? Com uma questão de saúde que está sendo delicada para essa mulher e todo mundo sabe. E aí, qual é esse peso, né? Que uma agressão verbal, que uma ação constrangedora, desmoralizante, constrangedora, é melhor ou pior do que você tomar um tapa na cara, né? Violência física é necessariamente muito pior do que uma violência psicológica, uma violência verbal, uma violência simbólica. Vocês já ouviram aqui a gente falar isso quando a gente fala de relacionamento abusivo, que não tem nada a ver com esse assunto, mas enfim. Quando a gente fala que elenca as violências e a gente fala que violência psicológica, assédio moral, abuso psicológico, agressão verbal são tão graves e tão danosas, humilhação pública, né? São tão danosas quanto uma violência física, também é sobre isso. Se a gente fala que isso é danoso e preocupante em todas as situações. Então assim, você vai falar, Isabela, você achou que o único jeito possível de lidar com essa situação era o Will Smith ser levantado na hora de dar um tapaço na cara do Chris Rock ao vivo? Claro que não, existem outros 100 mil jeitos. E eu vi muita gente falando isso. Existem outros 100 mil jeitos que ele poderia ter reagido a essa situação. É verdade. E um desses 100 mil jeitos foi ter levantado e ter dado um tapaço na cara do cara ao vivo, entendeu? É legítimo. Bom, vocês sabem como eu sou. Vocês sabem o que eu acho. Que eu acho que tem coisas que a violência é pedagógica. Nesses casos em que há desrespeito, em que há violação, em que há agressão moral, em que há humilhação pública, a uma mulher negra que está passando uma condição de saúde. E aí a gente abre muitas abas dentro do que foi dito na internet, no Twitter. Eu acho que no momento que vocês ouvirem isso, essa discussão já vai, como tudo na internet, né? Já vai estar talvez até envelhecido. Mas tem muitas abas nisso, né? Que as mulheres negras levantaram. Cara, ninguém defende uma mulher preta, nunca. Essa coisa de, eu não preciso que um homem me defenda. Eu sei me defender sozinha. As mulheres negras se defendem sozinha o tempo inteiro, entendeu? Nunca tem ninguém pra levantar e defender uma mulher negra em nenhuma situação. Então, por que as mulheres negras estão achando tão importante as que se consideram feministas, mulheristas, seja lá o posicionamento ideológico dentro dessa identidade, né, de luta de gênero e raça? Por que é tão importante ver um cara preto que defende dar uma porrada ao vivo e foda-se quem é o cara que ele tá batendo e onde é que ele tá e qual é a cerimônia? Tipo assim, mano, é a mulher dele, é a família dele, eles são casados, eles estão juntos há tipo 30 anos, sabe? Eu acho que tem coisas que são maiores, que são mais dolorosas do que um tapa na cara. É o que o povo falou, gente, esse tapa na cara aí vai passar muito mais rápido do que a mulher ter sido humilhada publicamente na cerimônia mais importante do cinema mundial, entendeu? Eu queria... Então, assim, eu sou a favor da violência em vários casos, vocês sabem aqui. Eu acho que tem coisa que tem que vandalizar. Isso tudo vocês já sabem, como eu me posiciono aqui no ângulo de grilo. Eu achei ótimo o que ele fez. Eu acho que ele saiu gigante desse Oscar, que é tipo assim, mano, não mexe com a minha família. A família deles é muito grudada, é muito juntas. Eles são, eu acho que um exemplo de família no sentido de que eles têm problema à beça. Eles falam desse problema abertamente. Ele lançou a biografia dele agora, o Will Smith, que ele fala coisas muito sérias sobre a jornada de vida dele, inclusive de um certo momento que ele pensou em matar o próprio pai, quando ele já era famoso, porque ele tinha muitos problemas com o pai. Então ele também fala abertamente disso. Eles são uma família muito transparente nesse sentido, dos problemas que eles têm, dos problemas que eles lidam, né? O Will e a Jada têm um relacionamento aberto e eles falam sobre isso já foi um problema. Eles falam sobre isso, então eles têm todos os erros, eles têm todos os altos e baixos de uma família normal, sendo que eles são quem eles são. Ele poderia ter só gritado, poderia não ter batido. Gente, ele poderia ter feito 1 trilhão de coisas que eu acho que poderiam ser melhores ou piores. Agora, eu acho que a gente não pode deslegitimar o que foi feito. A defesa pública de uma mulher negra, que não é uma mulher negra qualquer, é a mulher dele, é a mãe dos filhos dele, é uma mulher que tá passando um momento delicado nesse momento de autoestima. Precisa concordar com o que ele fez? Precisa dizer que faria o mesmo? Não. Mas eu acho que é o nosso papel validar a reação. Entender e legitimar o que foi feito. Concordando ou não.
não gostaria que um homem fizesse isso por mim. Mas eu legitimo essa atitude que ele teve pra defender a mulher. E aí, a última coisa que eu queria falar é um tweet muito interessante que o Túlio Custódio fez, pesquisador de masculinidade, né, o Túlio. E ele falou assim, outro ponto importante, a questão da honra em masculinidade está conectada à reprodução relacional de lugar de poder. No caso do Will e da Jada, não foi a defesa da honra, e sim a da dignidade, que se conecta com ser visto como humano digno de respeito. São coisas muito diferentes, porque eu vi muita gente falando que, tipo, isso é machismo, porque ele tá defendendo a defesa da honra da mulher, e não é. Tava com essa sensação de, gente, mas não é defesa da honra, é diferente, é a família dele. É outra coisa. Eu acho que esse tweet do Túlio explicou muito bem quais são as diferenças, né? É dignidade. Você não pode ferir a dignidade de uma pessoa livremente em nome de uma piada. Esse é o limite do humor. A gente tem discutido muito isso no Brasil, nos últimos tempos. O que é ofensa, o que é desrespeitar os direitos humanos e o que é humor. Dá pra fazer humor, dá pra fazer piada sem desrespeitar e sem ofender as pessoas, né? Se você precisa dessa muleta, talvez você não seja tão engraçado assim, né? Tem tanta gente, tanto comediante legal, que é engraçado e não desrespeita ninguém, que não fere as minorias. Então, acho que não era sobre ela não era indicada. Não era, sabe assim? Não era. É assim, não tinha propósito. Vai provocar uma das finalistas, né? De uma das indicadas a melhor atriz coadjuvante. Ela estava ali no papel de companheira do marido que era candidato, indicado ao Oscar e com potencial de ganhar, como ganhou o primeiro Oscar da vida. Tem várias coisas que me atravessam. Eu já tô aqui chorando ouvindo a Isabela, porque são aquelas situações que, sabe, que abalam profundamente a gente. A piada da mulher com a mulher negra careca, né? Essa história do cabelo me atravessou, assim, profundamente. Essa solidão, essa sensação de você invariavelmente se defender sozinha. Eu até busquei o manifesto, né, o texto original, o texto que inaugura o feminismo negro, da Sojourner Truth, de 1851, quando ela diz: aqueles homens ali dizem que as mulheres precisam de ajuda para subir em carruagens e devem ser carregadas para atravessar valas, e que merecem o melhor lugar onde quer que estejam. Ninguém jamais me ajudou a subir em carruagens ou a saltar sobre poças de lama e nunca me ofereceram melhor lugar algum. E eu não sou uma mulher. É muito pesado isso, gente. Secularmente, você carregar essa função de ser a piada, de ser o esgoto do mundo, sabe? De qualquer um poder te desqualificar gratuitamente. Eu quero também compartilhar um editorial da revista Ela, do Globo, que foi muito bonito, falando assim: olhem para a Jada, porque assim, já estão conversando, já estão debatendo esses dois homens, um que ofendeu e o outro que estapeou. Tem um debate sobre masculinidade, sobre os homens negros e a violência, os estereótipos de violência. E ninguém está olhando para essa mulher e para as dificuldades que ela enfrenta diante de uma doença, diante da perda do cabelo, diante de virar piada mundo global. E não tem nenhuma manifestação de solidariedade, de respeito, de compreensão, de afago a ela. Continua sendo tudo sobre eles. E isso é muito impressionante também. E também me alcança. Eu, como uma mulher negra que, invariavelmente, independente de ter tido marido, 2 maridos, sempre me senti me defendendo sozinha. Então, esse ato intempestivo, impulsivo do Will, eu compreendo e, em alguma medida, agradeço, em nome assim de histórias de mulheres negras que nunca são defendidas. Pelo contrário, que sempre são ofendidas. Não aprovo. Óbvio que eu não aprovo. Não aprovo violência física, não busco violência física, não prego violência física, não aprovo o tapa. Mas entendo o tapa. Na fração de segundos, quando eu estava na concentração ainda do Salgueiro, que eu desfilei no Salgueiro e na Beija-Flor e no Salgueiro, quando veio a notícia. E eu achei que tinham chamado o intervalo e o Will Smith foi no intervalo bater no Chris Rock. Foi em tempo real. Ele foi, obviamente, tomado por possuído, né? Ele teve um rompante. Poderia ter sido outro? Poderia ter sido outro. Não foi. Foi esse. Só quem já teve um ataque de ira, sabe? Eu compreendo. E aí queria trazer outra dimensão, que foi
o ato do Denzel de ir lá. Denzel Washington, que é um griot já, né? Entidade. É o cara que é a grande referência. O Sidney Poitier morreu, o Denzel é o cara, é o herdeiro, é o sucessor, né? Desse papel. Que foi lá falar com o Will. O Will disse, né? O Denzel me disse há uns minutos: tome cuidado em seus melhores momentos. É quando o diabo vem atrás de você. Isso a despeito do acolhimento, desse cuidado que ele foi ter com o amigo mais novo, também embute uma crueldade danada, porque a gente não pode ter rompante. Não pode. A gente não tem direito de cometer um erro. É disso que ele está falando. Cuidado, porque você está sendo observado o tempo inteiro. E isso é muito difícil. Eu sou uma jornalista negra de mídia, e volta e meia de mídia, de TV, de rádio, e é muito sempre perturbador, é um estado de alerta permanente, porque tudo pode desmoronar em uma fração de segundos. E isso também é desumano. Tem uma desumanidade contida num conselho que é: cuidado com seus melhores momentos. Você não tem direito de aproveitar os seus melhores momentos. Você tem que estar em alerta, você tem que estar se policiando, você tem que saber que você vai ser atacado. Essa é a realidade das pessoas negras. Essa é a realidade das minorias. Eu estou muito emocionada com esse debate, estou muito impressionada como as coisas estão sendo debatidas com pesos diferentes. Não é sobre uma agressão física confrontada com uma ideia de não violência, de civilidade. Foi um episódio isolado. Você pode compreender, eu compreendo o Will Smith e sou contra a violência, sou contra a agressão física. Não é isso. Não acho que as coisas têm que se resolver no tapa. Não acho que isso tem nada a ver com bolsonarismo. Como alguém... é por isso gente, que o bolsonarismo, que o Bolsonaro foi eleito. Pelo amor de Deus, né, gente? Parece que, né? Não dá pra mim. Acorda, né? Essa é a gênese do bolsonarismo. Não. Compreendeu Aí, uma pessoa que fala uma merda dessa merece o tapa. Como é que eu vou virar aqui e falar que não? A pessoa fala um absurdo desse. Então, aí eu vou falar, não tem violência. Nada a ver, tem uma realidade, tem uma história particular deles, tem uma realidade americana, daquela festa. Tem tantas camadas para chegar e falar assim: é isso que elegeu o Bolsonaro? Não, pelo amor de Deus, né? Realmente um tapa de um homem preto em Los Angeles explica o bolsonarismo. Pelo amor de Deus, gente, vai beber uma água, porra. Que isso? Falei falou palavrão na minha igreja. O maior feito do Will Smith foi esse. Não, aí não dá pra falar que não pode agredir. Uma pessoa que compara isso com o bolsonarismo, eu vou falar que ela não merece uma agressão? Não aguento, gente, eu passo mal. Estourou todos os áudios agora, Tico, me perdoe. Mas não teve como. Mas eu acho que eu só queria fazer mais um parêntese, que dentro disso que você falou do negócio do Denzel, eu acho que também o Chris Rock mereceu esse tapaço. Gente, lá vem aqui são os extremos se encontram. Porque, cara, se a gente não tinha essa visão que o Will Smith tava tão favorito quanto ele aparentemente tava. Pô, o cara tá apresentando um Oscar, ele sabe a história do cara que era amigo dele até outro dia, né? Ele sabe o racismo dessa premiação. Will Smith foi o 5º cara negro em mais de 100 anos. 100 anos, né? Quantos anos tem o Oscar? Já fez 100. Vamos lá, vamos ao Google. Mas assim, em muitos anos de premiação, ele só é o 5º cara preto a ganhar o Oscar de melhor ator. Ele tava ali talvez numa das noites mais importantes da vida dele, numa das maiores expectativas da vida dele. Precisava disso? Eu acho que tem uma mágoa do tipo, caraca, cara, pô, eu cheguei até aqui, eu fiz tudo, você não conseguia hoje deixar de lado isso? Ainda não é centenário não, 1929. Quase 100 anos, né, de Oscar, e o 5º, 93 anos de Oscar, e o 5º ator negro a ganhar melhor ator. Precisava, naquela noite, o cara fazer essa piada com a esposa do Smith, nem com ele, né? Só que era o indicado, tava ali, não sei o que, na brincadeira. Então eu acho que tem uma mágoa, que é isso que o Denzel fala. A gente não consegue
nem aproveitar a nossa felicidade. Por que que o cara, nessa noite tão importante, que tinha essa expectativa, ele precisava tocar nesse assunto? Então eu acho que também tem uma... Eu acho que racionalmente, né, no momento não foi nisso que ele pensou, mas me dá um sentimento de uma mágoa do tipo, pô, sabe assim, na noite que seria a mais importante da minha vida, uma parte foi eclipsada por esse episódio. Não precisava. Não precisava. Não precisava. E ele, como um cara preto, deveria saber disso, né? Apesar de que eles estavam brigados, não sei o quê. Sabe? Tem um código de ética, né? Por trás. Deveria ter. Um código de conduta nessa noite tão importante. E depois disso, ele ganhou o Oscar de melhor ator. E fez um discurso muito emocionado em que ele falou isso. A gente faz coisas loucas por amor também. Depois foi pra festa da Vanity Fair, dançou, cantou com o Oscar na mão, com a família toda. Teve uma noite maravilhosa. E eu quero só reiterar uma coisa que eu vi muitas mulheres, claro, todas brancas, falando sobre esse negócio, né? Não quero que um homem me defenda, não sei o quê. Gente, quem sempre teve a proteção de uma bolha foram as mulheres brancas. A gente já falou sobre isso aqui. De ter esse marido que é o cara que coloca a mulher dentro de casa como um bibelô e a protege de tudo e todos e que a protege do mundo. Quem sempre teve, que foi cuidada como um cristal, a mulher cristalzinho que não pode quebrar e que tem que ser cuidada e protegida e que foi colocada dentro de casa e não pôde trabalhar e não pôde estudar e não pôde acessar a sociedade, nunca pôde trabalhar, lutou para sair de casa, para romper a proteção patriarcal desse pai, né? E depois do marido, essa mulher que foi sempre colocada nesse lugar de fragilidade, de algo a ser protegido como posse dos homens, sempre foram as mulheres brancas. As mulheres negras nunca foram protegidas por ninguém. Nem hoje, nem no passado, nem nunca na história. Nem pelas suas famílias, nem pelos seus maridos, que inclusive são esses homens que a gente já falou que muitos vão embora, criam seus filhos sozinhas, essa história que vocês já sabem. As mulheres negras nunca tiveram o direito à proteção de nenhuma instituição, nunca tiveram o direito de ficar dentro de suas casas, cuidando de suas casas e de seus filhos, sempre tiveram que trabalhar, sempre que tiveram que se dividir, sempre que tiveram que se sustentar, não tinham proteção de ninguém, não foram defendidas nunca por ninguém. Então, pode parecer uma loucura, mas é um ato revolucionário, por incrível que pareça. Um homem levantar e defender uma mulher negra perante qualquer outra pessoa. Um homem negro, um homem branco, uma mulher negra. Mas esse tipo de defesa a mulheres negras não são coisas que são vistas na nossa história como sociedade, não são coisas que são vistas no nosso dia a dia. São situações muito pontuais em que mulheres negras são defendidas, são acolhidas, têm sua dor validada e são protegidas. Essa não é a história das mulheres negras. Isso não faz parte da história das mulheres negras. Quem está lutando para se desvencilhar dessa bolha de proteção são as mulheres brancas. Então, vai lá vocês com as suas histórias, né? Vão lá lutar contra este patriarcado que quer me colocar como dona de casa e eu preciso me desvencilhar de ser uma posse de um pai ou de um marido e lutar para ir para o mercado de trabalho. Vai lá com as suas demandas, que fazem parte dessa história colonial das mulheres brancas. Beleza? E deixa as mulheres negras aqui com a sua outra história, que é uma história de desumanização, que é uma história de violência, que é uma história de, gente, é o bloco do eu sozinho. Ninguém por nós e todo mundo contra nós. Então, assim, fato raro é alguém se levantar para defender uma mulher negra. Principalmente quando não é outra mulher negra, que é basicamente essa aliança que se defende. Basicamente então, essa aliança. Um cara preto e levantar para defender a sua mulher, é sim um ato revolucionário que merece aqui, ó. Se é por falta de aplauso, eu estou aqui no ângulo de grilo. Smith, se você estiver ouvindo isso, eu estou aqui te aplaudindo. O que você fez foi sensacional. E eu aqui já virei na mesma hora, falei pro meu marido, você bateria em alguém por mim pra me defender? Ele falou, claro, meu amor. Eu falei, é isso aí. Porque eu não quero homem bundão na minha vida. Se você quer um homem bundão na sua vida, vai lá. Eu sou uma linda donzela e quero que meu marido me defenda assim. Não, e é mais fácil eu bater em alguém do que o Rafael. Mas tudo bem.
O meu marido é um pacifista, mas ele é grande. Mas ele é grande, então já tá ótimo, já minha defesa já é essa. E é isso, eu queria reiterar isso porque são caminhos diferentes, são histórias diferentes e a gente tem que lidar com essas leituras de maneira diferente. Defender uma mulher branca, se levantar pra defender uma mulher branca não tem o mesmo peso social, racial, de gênero, histórico do que se levantar pra se defender uma mulher negra. Então, ó, parabéns. E eu queria deixar para reflexão final das nossas angulers, sobretudo. Homens não reflitam, não, uma isso? pergunta. Não, é porque. Não, pros homens também. Mas é uma pergunta mesmo. Imagina voltar para casa com o Oscar de melhor ator e deitar ao lado da sua mulher que foi escrotizada na mesma cerimônia em que você ganhou o Oscar de melhor ator, sem que você tivesse reagido. Imagina essa cena da volta pra casa. Imagina você, Oscar, mulher. Eu fui sacaneada. Já imaginou até um barraco. Eu tava esse barraco. O caralho com esse Oscar. Pode botar um pia. Você ganhou essa merda desse prêmio. E eu fui sacaneada, uma audiência mundial, 12 milhões de pessoas. Eu não quero saber de Oscar, não quero saber de festa de Vanity Fair, eu não quero saber de nada, que não sei o que lá, que é tudo sobre os homens. Ia ser um barraco. Ponto. Ia ser um barraco. Então, assim, também o cara aliviou a noite. Ganhou a noite pra família, foi todo mundo beber na festa da Vanity Fair, foi maravilhoso, os filhos todos, foi tudo de bom. É isso, gente, é a família, o que é isso? Eu falei no Twitter, é uma inversão de valores. O cara está defendendo a família dele. Vocês parecem que não tem família, gente. Eu, hein? Se eu sou humilhada publicamente, não tem ninguém da minha família pra levantar e me defender, que família é essa? Que é isso? Pelo amor de Deus. E não tô falando só na porradaria, não. Sei lá, no grito, no barraco, qualquer coisa, gente. A gente precisa defender as pessoas que estão do nosso lado. As pessoas que fazem parte da nossa vida, as pessoas que a gente ama. Isso também é prova de amor. E mais do que prova de amor, é prova de lealdade, de companheirismo, sabe? Não é porque é a esposa dele. Que isso, eles têm filhos juntos, eles têm uma vida juntos. Eles são parceiros de vida inteira. Como é que você não defende da forma que for a mulher que tá com você nos piores e nos melhores momentos da sua vida? De uma humilhação pública. Ah, não. Pelo amor de Deus. Eu não sei que espécie de relacionamento que as pessoas estão tendo que... Quero o quê? Ficar calado, gente? Ah, não aceito isso. Eu não aceito isso. Ah, não. Ah, enfim, eu não vou mais entrar nesse assunto. Chega, eu já falei tudo que eu tinha que falar aqui. Eu já falei demais. Vambora pro nosso ensaio técnico, que já tem 1h30 de ângulo de grilo. Nossa senhora, recorde total. Não, e ainda falta a gente falar do carnaval. Então é isso, tá? Comentem lá na @ângulo de grilo, que eu quero saber o que vocês acharam desse assunto. E, aliás... No Twitter, não sei se já chegou pra todo mundo, mas pra algumas pessoas sim, é uma funcionalidade de comunidades, né? Que cria como se fosse uma comunidade ali mesmo, como se fosse uma comunidade do Orkut. Você escolhe entrar na comunidade e aí você pode ler somente o feed ali do Twitter, né? A timeline do Twitter, dentro dessa comunidade. Então eu tô esperando pra liberarem essa função pra mim, pra gente criar uma comunidade ali do Ângulo de Grilo, que a gente vai poder falar sobre os temas que foram tratados aqui ao longo da semana, a gente vai poder compartilhar notícias atualizando as coisas que a gente tratou aqui, outros artigos, matérias que sejam interessantes para as coisas que a gente tratar aqui no programa. Dentro desse mundinho Ângulo de Grilo, a gente, os ouvintes, vão poder compartilhar e a gente debater mais sobre esses assuntos ao longo da semana lá na comunidade Ângulo de Grilo no Twitter. Se até esse episódio sair eu tiver com essa funcionalidade liberada, eu já deixo aqui na sinopse do episódio. Tô aguardando aí o Twitter me liberar para criar a nossa comunidade Ângulo de Grilo. Beleza? Então vamos pro nosso próximo tópico. Domingo teve ensaio técnico da Beija-Flor, eu vou falar, né, porque eu só fui no ensaio técnico, minha mãe que foi no barracão, minha mãe que foi na quadra. A gente não vai entrar, eu acho que em muitas coisas de enredo, acho que a gente pode fazer um episódio mais perto do carnaval, falando dos enredos. Eu acho que é da emoção. Do André Mota, pelo amor de tem Deus. Vários angulas já mandando mensagem, vai ter esse ano um episódio falando dos enredos, dos sambas e tal, então acho que a galera tá querendo esse gostinho. Se você estiver querendo também, reitera lá no Twitter. Que, gente, foi muita emoção. O Martin foi, não choveu, consegui levar ele, porque tava com previsão de chuva, já tinha chovido mais cedo. Foi muito emocionante poder levar meu bebezinho, meu filho, na Sapucaí, nesse lugar que eu vou desde os 3 anos de idade, que me faz muito feliz, que é e foi essencial pra minha formação como ser humano, ter esse contato com o carnaval, entender a escola de samba como essa grande manifestação cultural, são coisas que são essenciais pra formação da minha personalidade. Então, foi muito importante pra mim mesmo poder levar o Martin. Ele ficou, eu acho que assim,
sobrecarregado com a quantidade de gente, estímulo e luz e som. Então ele ficou meio assustado, assim. Mas quando passou a bateria, onde a gente tava, ele arregalou o olho e ficou olhando e levantando os braços e ele ficou assim, chocado. Ele ama samba enredo. Ama. É o gênero musical. É uma percussão, né? Bateria. Favorito dele. Ele tem uma bateria que todo dia ele acorda, a primeira coisa que ele pega é a baquetinha e a bateria e vai lá bater na bateria. Ele tem pandeiro, ele tem chocalho, levei o chocalho dele pra ele ficou sacudindo o chocalho lá com o samba. Então foi um primeiro contato que foi muito esperado, assim, por mim. Fiquei muito, 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 muito feliz mesmo de poder levar ele. Foi muito emocionante. Espero que seja o começo de uma longa história também de amor, de devoção a essa arte, a essa manifestação cultural tão incrível que é as escolas de samba, da qual eu sou tão apaixonada, né? Que a nossa família é tão apaixonada. E foi meu primeiro contato, né, com o carnaval depois desse ato da pandemia. Não tinha ainda nenhum ensaio, nem técnico, nem escola de samba, nem nada. E foi sei lá, eu não achei estranho, eu não achei nada. Parece que, sabe assim, foi tão normal. Foi um reencontro, assim, tão, sabe? Eu realmente faço parte disso. Não parecia que tinha passado 2 anos, não parecia que tinha passado esse período tão nebuloso. Foi muito natural, foi um reencontro muito, muito incrível. Fiquei muito feliz de ter ido. Já falei aqui que eu não vou estar aqui no Rio, né? Nas datas dos desfiles mesmo. Acho que nem conseguiria ir, porque o Martim não pode entrar, só com 5 anos, né? No dia do desfile só pode entrar na Sapucaí crianças acima de 5 anos. Mas foi muito emocionante. Eu acho que pra mim era um marco muito importante. Poder levar ele, fazer com que ele pisasse na Sapucaí, pra mim era um marco muito importante na nossa história familiar. E fiquei muito feliz, muito, 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 muito feliz de ter conseguido fazer isso nesse domingo. É isso. Não, eu fiquei super emocionada. Foi uma das maiores emoções, assim, da minha vida. Nunca podia imaginar que o reencontro com a Sapucaí se daria já com um neto. Pois é. Um neto amante de samba, com uma camisetinha da Beija-Flor que a avó Valéria fez pra ele. Tudo eu fazia pra ele a coisa mais linda do mundo. Ele de tênis, de bermudinha branca e de camisa do enredo. Mas foi emocionante também, primeiro, o reencontro com a quadra, né? Eu tive na quadra, no ensaio de quadra da Beija-Flor na quinta-feira. Uma energia muito potente, aquela sensação de pertencimento que eu sempre evoco quando tô na quadra, me sentir igual, me sentir parte dessa comunidade, né? Dessa instituição. No sábado, estive no Barracão para conhecer o trabalho em companhias, assim, absolutamente... nem sei como definir, né? Companhia incrível, porque estivemos Rosana Paulino, artista plástica, Conceição Evaristo, dispensa apresentações, Jurema Werneck, Mãe Meninazinha de Oxum e Ivânia Santana. E no fim a gente ainda encontrou Tom Farias, a Eliana Alves Cruz, que foram lá tirar medida. Foi todo mundo. Foi a coisa mais linda. Depois a gente almoçou no Dida Bar, tivemos com a Dida. E no domingo o ensaio técnico também com Rosana, com Lúcia Xavier, com Babada Ailton Moreira, Humberto Adame, Átila Roque, os jovens, Wesley Teixeira, Joel Costa, Jefferson Barbosa, Renato Ferreira, advogado também. Nossa, tanta gente. Lúcia Xavier, acho que eu já falei. Elisa Lucinda, querida. A Jurema, que também participou. A Miriam Alves, que eu já falei dela aqui, gente. Escritora, poeta. Desfilou com a gente no ensaio técnico. Foi muito emocionante. Foi uma avalanche, assim, de emoção. Ver a Selminha e o Claudinho pisando na Sapucaí, mais uma vez. A nossa corrente de entrar com o pé direito na passarela. A Beija-Flor cantando muito. O Neguinho voltando à passarela, emocionado pelo luto todo que a escola viveu. A gente perdeu Laíla, a gente perdeu Veloso, a gente perdeu o Bacaninha. O Bacaninha era o cantor que Neguinho tinha escolhido como sucessor dele, como voz da Beija-Flor. Uma carga de emoção gigantesca e uma escola muito comprometida com esse enredo de reconhecimento à intelectualidade, à produção das pessoas negras. Na sequência, participei do ensaio técnico do Salgueiro, que também tem como enredo a resistência negra, né, a temática negra, e a convite da Helena Teodoro, que escreveu o enredo, participou da elaboração do enredo. Nós voltamos, algumas de nós voltamos no Salgueiro, também fez um desfile delicioso, uma bateria furiosa, sim, arrebentando. E eu tô muito contente por essa volta ao meu povo do samba, por esse reencontro a tantos amigos e amigas. Nós somos
sobreviventes, né, desses 2 anos de pandemia, uma pandemia que afetou em particular, né, pessoas negras, homens negros, muita gente do samba, entre eles o nosso Laíla, que foi vítima da Covid. Então foi muito bonito. E no Salgueiro encontrei Babi Cruz, encontrei Dona Vilma Nascimento, o Cisne da Passarela, que também participou dessa homenagem do Salgueiro. Então foi tudo muito bonito. Foi um reencontro lindo. Eu estou muito agradecida, muito alimentada por esses afetos. Se a gente puder falar de dica, né? A dica são os ensaios técnicos. Ainda teremos aí algumas semanas de ensaio técnico até o que antecede, né, o desfile, que será da Viradora, atual campeã, com o teste de luz e som. Foi muito bacana. E quem não é do Rio, os ensaios técnicos estão sendo transmitidos no YouTube. Rio Carnaval. O Carnaval Rio. Não, Rio Carnaval. Rio Carnaval. Vocês podem ver por lá. Bom, acho que não preciso nem dizer que, gente, nem se compara a transmissão do desfile, tá? É uma transmissão de ensaio técnico, feita ali na unha, pelos amantes do carnaval. Mas é bom pra gente ouvir o samba, é bom pra gente se reencontrar, ver aquelas figuras do carnaval. A apresentação de Milton Cunha, a gente já tinha falado isso da semana passada. Já dá um gostinho, sabe? Do que tá por vir, de tudo que a gente tava com saudade. Então valeu muito a pena assistir a essa transmissão também. E é isso, gente. Eu não sei nem mais o que dizer nesse ângulo de grilo, a gente já falou tanto de tanta coisa. Mas enfim, fiquei muito feliz com essa volta, esse reencontro da nossa família com o carnaval, poder apresentar, né, na verdade, Martinico a essa festa. E temos comentários aqui. Peraí. Temos 2 comentários aqui que eu queria trazer. Um engraçado ainda dentro dessa nossa temática que vocês adoram. Hoje você viu que ninguém se apressou aqui, a gente falou horrores. Mas o Augusto Almeida escreveu: momentos de aflição hoje com Bela Reis. Eu correndo pra chegar em casa ainda ouvindo o Ângulo de Grilo, minha companhia de caminhada, e ela apressando a Flávia O. Se deixasse falar mais um pouquinho, era o tempo de chegar pelo menos na rua de casa. Pô, mas é sacanagem mesmo, dá uma raiva quando a gente tá ouvindo o podcast, já tá quase chegando e acaba, e tipo assim, não dá tempo de você ouvir mais um, você fica aquele percurso final ali no silêncio. Augusto, entendo, acho que com esse episódio tão longo vai dar tempo de você fazer tudo que você quiser, ainda vai sobrar. E a Andressa escreveu um comentário falando: a Bela Reis trazendo uma reflexão muito importante sobre trabalho e rede social hoje no Ângulo de Grilo, recomendo. Eu me sinto muito como ela pontuou, como se fora do Instagram, por exemplo, eu não conseguisse nunca mais trabalhar. Essa é uma discussão muito legal, a gente pode voltar nesse assunto aqui, né, como as redes sociais mudaram completamente esse universo de trabalho, mercado de trabalho. Fica aí até, se vocês quiserem, né? A gente já deixa o dever de casa aqui pra nossa especialista em mercado de trabalho, @FlaviaOl, pra ver se já tem indicadores, pesquisas em relação a isso, alguma coisa que comprove essa sensação, essa percepção que eu acho que todo mundo tem, que as redes sociais mudaram completamente a forma como a gente trabalha. Seja você profissional autônomo, CLT, enfim, tudo ficou muito diferente a partir de rede social e aplicativo de mensagem, né, que foi o nosso papo semana passada sobre Telegram, que também esbarrou no WhatsApp. Bom, é isso, gente. Falamos uma barbaridade essa semana. Chega, um beijo. Até semana que vem. Até, pessoal. Nossa, programa muito profundo. Nem esperava tanta profundidade. Mas até semana que vem. Boa semana. Março terminando. Semana que vem já será abril. O ano voa. É isso. Um beijo. Cuidem-se.